Shalom, queridos. Agora é o capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel, nosso discipulado, nobreza. Nobre porque é a palavra de Deus. Nobre porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então é nobreza pura, louvado seja Deus. Davi e o filho de Jonatas. Um dia, Davi perguntou: Será que Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Vocês estão lembrando da aliança que Davi fez com Jonatas? Jonatas falou para Davi que se ele morresse, que ele não deixasse de cuidar das pessoas que fosse sua descendência. Então, Davi tinha uma aliança com Jonatas de não deixar nenhum da sua descendência padecerem. E aí ele já está estabilizado aqui, chegou a hora de fazer justiça no sentido de cumprimento de aliança. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi, o rei, com Davi. Então, ele queria saber se ainda existia alguém da família de Davi, da família de Jonatas. E aí mandaram chamar um servo da casa de Saul, que ainda restava, né, o Ziba, e chamaram e perguntaram. O rei perguntou, e Ziba, você é Ziba? E ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete? Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é seu servo? Quem é este seu servo? Para que o meu senhor tenha olhado para mim um cão morto como eu. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este teu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições na mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Esse é o capítulo 9 do segundo livro de Samuel, é uma história linda, falando do cumprimento de Davi com a aliança que tinha feito a Jonatas, aquele amigo, filho do rei Saul, que mesmo sendo filho do principal inimigo de Davi, ficou ao lado de Davi numa aliança que não se desfaz, não é? Eles
cumprir a aliança e Davi está aqui cumprindo a parte dele. Jonatas fez a parte dele em defender Davi enquanto ele viveu, e agora Davi está cumprindo a parte dele, que prometeu proteger a sua família enquanto vivesse. E aqui está o cumprimento da aliança de Davi. E nós sabemos que quando se fala de aliança, a gente não pode deixar de comentar. Aliança realmente é algo muito forte, muito, muito, muito. Nós sabemos que uma quebra de aliança traz danos indiscutíveis. Não dá nem para a gente estar falando. São muitas, muitos problemas para a vida dos que quebram aliança. Problemas seríssimos. É bom a gente nem fazer muitos comentários, porque eu já fiz em outros vídeos, eu creio que vocês já viram, e quando eu vejo falar de aliança, eu quero falar novamente, mas eu acredito que vocês já viram falar sobre aliança nos vídeos, nos discipulados anteriores, de cada vídeo que eu tenho gravado, cada lição, e eu quero que vocês só gravem isso que está escrito em Gálatas 3,15. Aliança, mesmo sendo meramente humana, não é para ser desfeita. Foi Deus que falou, doa em quem doer, mas é assim, Deus falou, está falado. E a consequência de quem quebra aliança não é brincadeira. E Davi, como sempre, não recebeu em vão o título de homem segundo o coração de Deus, cumpridor de aliança. A ele aqui cumprindo a aliança como fez, como tinha dito com Jonatas. No capítulo 10, Davi derrota os amonitas e os sírios. Aqui, novamente, um capítulo que eu não posso ler, por causa do tamanho do capítulo. Tempo aqui não dá, mas vocês no discipulado vão ler passo a passo. Como eu já disse, façam uma leitura bonita. Discipulador e discipuladores, dividindo o capítulo em versículos, em 3 versículos para cada um, e aí fazem a leitura assim, dinâmica. 3 versículos para Joãozinho, aí Joãozinho vai fazer assim, capítulo 10, capítulo grande, e a gente quer fazer uma leitura muito boa para a gente não dar sono e assimilar tudo, então faz um jogral, na sala de aula, no seu discipulado. Aí pega capítulo 10, 3 versículos para Joãozinho. Então Joãozinho vai ler. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanum. Pronto, aí é o outro Zezinho, vai fazer o quê? Vai ler o versículo seguinte. O Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Aí o outro já leu outro versículo. O outro, digamos que Manuelzinho, eu estou falando zinhozinho porque eu quero falar da maneira carinhosa, né? Ou então podemos dizer o Manuel, o João, o José, né? Então ele vai ler agora, cada um lê sua parte com muita dinâmica, com muita energia, com muita força, com muita vontade, de uma entonação que dê para chamar a atenção de todos, porque é isso que é o jogral. O que vale do jogral é o entusiasmo de cada leitor do jogral, de cada parte que ficou para fulano ou ciclano, ler com entusiasmo. Então, vai agora ler o capítulo 4. Então, o capítulo, não, versículo 4. Quem ficou com o versículo 4 vai fazer a mesma coisa, com dinamismo, com toda a energia. Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhe
dizer-lhes. Aí o outro continua, digamos que quem sabe, o Edson continua. Tem muitos discípulos e vocês sabem o nome de cada um deles. Eu estou aqui apenas simulando, né? Fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando virem que havia despertado o ódio de Davi, quando viram que havia despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O outro já lê, digamos que o Felipe lê agora. Davi soube disso, enviou contra eles Joabe, com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e prepararam para a batalha a entrada do portão da cidade. Os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Já ouviram como é que você dá valor à palavra do Senhor? Os ímpios lá fora dão valor a tudo que é lixo. Tudo que os seus companheiros da impiedade fazem, eles dão valor. Os líderes da impiedade dizem as piores coisas e os seus súditos, os seus servos, os seus amigos dizem amém. Falam com ânimo toda aquela porcaria que os ímpios estão falando lá. Você chega no YouTube você encontra pessoas falando barbaridade, mas os seus companheiros ímpios estão lá ouvindo e dando um maior número de visualização e de comentários das barbaridades que eles falaram. E nós, os filhos de Deus, não precisamos seguir nem fulano nem ciclano. Nós temos um Deus que deixou a sua voz para nós e nós ouvirmos e repetirmos, que é a palavra de Deus. Você vê que a Bíblia é cheia de repetição, porque Deus é o didático, didático não, é a palavra para quem, pedagogo, é o pedagogo dos pedagogos, ele sabe que repetição é a base da aprendizagem, por isso que Deus repete capítulos por capítulos, fala uma coisa num capítulo, repete no outro, o tempo todo, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. E a gente tem que ter prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor. É o nosso refrigério, é a palavra do Senhor. Então a gente inventa jogral, a gente inventa peça com a palavra de Deus, fazer uma peça teatral, formar jograus, fazer a ministração da palavra de Deus, chegar ao púlpito e falar o que Deus está dizendo na palavra de Deus, é para estarmos com a palavra de Deus o tempo todo, em várias dimensões, nunca parar. Porque se você fica com a palavra guardada no seu coração, você não peca contra Deus. O salmista diz: Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, tenha ânimo, tenha fé, pegue a Bíblia e veja a melhor maneira de você estar lendo e ouvindo Deus falar. Cada vez que você lê, você está ouvindo Deus falar. Então, faça um jogral, estimule os seus discipuladores, né? Às vezes já estão cansados. Vamos fazer hoje aqui uma peça teatral do assunto de hoje? Vamos fazer aqui hoje um cântico com esse capítulo aqui. A gente pode fazer cânticos, Deus entrega a melodia. Quantas vezes Deus não entregou melodias de capítulos da Bíblia, como vocês têm me visto cantar? E eu vou repetir mais uma aqui. Gênesis 1, por exemplo, Deus me entregou a melodia. Entrega para vocês. Agora o negócio é amar. Quem ama a palavra recebe melodia, recebe estímulo para fazer um jogral, recebe estímulo para fazer uma peça teatral, porque ama, e Deus sabe quem ama. Quem ama tem recursos bastante para estar deixando a palavra bem guardadinha no coração e apresentando a palavra de N maneira para glorificar o nome do Senhor. Você já sabe que eu canto. No princípio fez Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Isso é Gênesis 1, que eu cantava todo
na minha idade de 50 anos, ensinando as crianças que eram analfabetas num bairro que eu estava evangelizando crianças. Então, queridos, vocês estão com a pessoa certa. A pessoa que desde 7 anos de idade conheceu a Bíblia por um capítulo que não é tão interessante para a criança, mas eu senti que aquela palavra estava agindo no meu coração, ela não volta vazia. Com 7 anos, Êxodo capítulo 12, não tem atração para uma criança, não é? Que dizem que não tem, pois o Espírito Santo colocou a palavra no meu coração, eu recebi, aceitei a Jesus com um capítulo da Bíblia que os pedagogos que estão contrários ao ensino da palavra no Pentateuco, porque acha que não tem nada atraente, a prova disso é que eu estou com 75 anos e eu fui atraída por Êxodo capítulo 12. Quem lembra o que tem o assunto? O assunto da Páscoa. Matança de animais para cada família, comemorando a saída do Egito. Que é isso que atrai uma criança? Atrai porque Deus não mente. Ele diz que a palavra dele é viva e eficaz, que a palavra não volta vazia. Então atrai qualquer um que acreditar que é a palavra de Deus. E a gente tem N maneiras para apresentar a palavra e ficar totalmente feliz de ouvir o nosso papai falar. Esse é o capítulo 10, Davi derrotando os amonitas, os sírios, que vocês devem ler. Eu não posso ficar fazendo leitura, eu tenho que fazer os comentários, por causa do tamanho dos capítulos. E a leitura ficaria aqui muito, daria um vídeo muito longo. Então, nós vimos capítulo 9, falando de Davi e Jonatas na aliança. Capítulo 10, Davi derrota os amonitas e os sírios. E, com certeza, com esses 2 capítulos, é o suficiente para vocês trabalharem bastante no discipulado, nesse dia que for esses capítulos, 9 e 10. Ótimo! Tempo ideal de 1 hora dá para vocês explorarem bem essa leitura desses 2 capítulos. E aí, na próxima discipulado, estaremos com o capítulo 11 do 2º livro de Samuel. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.